Vossa Excelência me deu a oportunidade de rever grandes amigos com quem eu tive a honra e o prazer de conviver no Conselho Federal. Dr. Orestes, que eu não vi há muito tempo, um queridíssimo amigo, que mais? O próprio presidente do Conselho Seccional, Dr. Elton Assis, Dr. Elton Fulber e tantos outros. E quero fazer uma especial referência ao meu amigo Alex Sarkis, que realmente ouvi alguém dizer aqui que ele mostrou o que veio, e mostrou mesmo. Eu sou testemunho e quero prestar esse testemunho de viva voz a todos vocês rondonienses. Ele proferiu na última sessão um magnífico voto no plenário do Conselho Federal. Então receba, meu caro amigo, meus sincero reconhecimento. Vossa Excelência tem feito realmente a diferença no Conselho Federal. Meus parabéns. Quero que Vossa Excelência saiba que é sincera essa minha referência para Vossa Excelência. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero fazer referência a algumas palavras que foram ditas aqui, a começar pelo próprio Dr. Elias Matarassade, que se referiu que vai chegar o tempo em que nós vamos vivenciar um processo sem fim. Quero dizer a Vossa Excelência que nós já chegamos nesse tempo. Eu mesmo não sou professor, aliás, sou um mero advogado, quero aqui, não em tom professoral, fazer qualquer palestra nesse sentido, mas sim compartilhar experiências do dia a dia da advocacia criminal com os senhores. Nós chegamos, sim, doutor Elias, já chegamos nos dias de hoje a um processo sem fim. E vou trazer para Vossa Excelência um testemunho que eu vivenciei em Curitiba. Nós temos um cliente que foi preso temporariamente, através de uma ordem de prisão temporária expedida pelo juiz da 13ª Vara, e foi preso temporariamente, depois teve a prisão temporária convertida em prisão preventiva, e, por milagre dos deuses, nós conseguimos ganhar o habeas corpus do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, foi revogada a prisão e o sujeito foi à Secretaria da 13ª Vara de Curitiba e colocou uma tornozeleira eletrônica. Foi denunciado, foi processado e, por mais um milagre, foi absolvido. Absolvição essa que foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Pasmem os senhores. E o que houve? Como uma medida cautelar, ela é cautelar em referência a um processo principal, todos nós sabemos disso, qual seria a consequência lógica da absolvição confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, transitada em julgado? A cassação das medidas cautelares. E o que aconteceu? O sujeito está com tornozeleira eletrônica até hoje. Isso é ou não é um processo sem fim? Não é? Quero fazer referência também, e antes de entrar no tema, à absurda, repugnante e abjeta prisão do advogado de Mato Grosso do Sul, a que Vossa Excelência fez referência. Foi diligente a Comissão de Prerrogativa do Conselho Federal da OAB, impetrou o habeas corpus, ganhou a liminar, revogou a prisão temporária, né? Foi a prisão temporária que foi decretada. Mas o que mais foi feito? Na última sessão do Conselho Federal da OAB, eu indaguei e quis extrair do plenário do Conselho Federal uma posição. O que mais foi feito? O que foi feito com as autoridades que perpetraram esta barbaridade, esse abuso contra a advocacia? Não contra o advogado do Mato Grosso do Sul, coitado, contra a advocacia nacional. Tomaram alguma providência em relação ao procurador que pediu a prisão dele? Contra o juiz que a decretou? Fiquei absolutamente sem resposta. Quis extrair do Conselho Pleno uma posição nesse sentido e não consegui. Então, quero dizer que é alvissareira a ascensão do Dr. Técio Lins e Silva ao cargo de Procurador Nacional das Prerrogativas do Conselho Federal da OAB, embora Vossa Excelência não faça jus ao nome de procurador, porque de procurador Vossa Excelência não tem nada. Nós estamos aqui no ambiente de advogados criminais. Então, Vossa Excelência não é procurador. Vossa Excelência é advogado das prerrogativas profissionais da advocacia nacional. Essa que devia ser a nomenclatura, e não procurador, porque de procurador nós não temos absolutamente nada. Dr. Elias também fez referência aqui nós chegamos ao tempo em que o direito de defesa estaria se esvaindo, se desvanecendo, estaria moribundo. Chegamos, de fato, a esse tempo. E eu não quero que esse parecer cabotino, doutor Elias e demais ouvintes, mas eu quero dizer que eu estou no meu 4º mandato no Conselho Federal e tenho dito, não só eu, mas outros tantos conselheiros federais que por lá passaram, que chegaria o dia
em que a advocacia criminal seria criminalizada, a advocacia brasileira criminal seria criminalizada. Seria instituído o crime de advocacia. E esse dia chegou. E se chegou, foi porque nós falhamos enquanto instituição. E eu disse isso no plenário também. Nós falhamos enquanto instituição, porque nós permitimos com que o abuso, que o arbítrio fossem avançando e não encontrassem resistência. Então, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil deve fazer a meia-culpa, sim. Deve fazer, sim, a meia-culpa. Muito embora eu tenha dito isso, e me disseram depois do horário do almoço, essa carapuça não serve para mim. Eu disse, serve sim, senhor. Nós estamos dizendo isso aqui faz 4 vezes 3, 12 anos. Pelo menos 10, não é? E o abuso avançou e não encontrou limites. Por isso que nós chegamos a este estado de coisas. Vou perguntar mais uma vez, o que foi feito com as autoridades que decretaram a prisão temporária de um advogado que praticou o crime de orientar o seu cliente a não delatar? Não foi feito absolutamente nada. Nós devemos tomar providência nesse sentido. E já que nós estamos no seminário de defesa das prerrogativas, nós devemos sim ajuizar uma ação civil de reparação de danos contra suas excelências. Devemos representá-los criminalmente perante a Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme seja o caso. Devemos representá-los disciplinarmente no CNJ e no CNMP. É isso que nós precisamos fazer. Impetramos o habeas corpus, não fizemos mais do que a nossa obrigação, mas nós precisamos ir além. Senão o arbítrio e o abuso vão continuar avançando. Falaram aqui também de juízes justiceiros. Nós devemos, enquanto advogados, eu já vi isso, já presenciei isso dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Nós devemos dizer a quem puder ouvir que o compromisso do juiz não é o combate à criminalidade. O compromisso do juiz é com a imparcialidade e é com o julgamento justo. O juiz não combate crime. Quem combate crime é a polícia judiciária. Ouvi dizer também que nós cometemos ou permitimos, fizemos microconcessões. Nós fizemos macroconcessões. Macroconcessões. Para que esse estado de coisas chegasse onde nós estamos hoje. Nós não podemos retroceder nesse sentido. A Câmara também disse aqui algumas coisas, ela não está aqui, é uma pena, mas diz que a OAB às vezes quer ser o MP, quer mesmo, eu sou testemunha disso, principalmente em gestões passadas. Nós cansamos de nos debater no plenário falando para as paredes sobre os abusos da Lava Jato. Eu mesmo denunciei as prisões para delação premiada e apodei aquilo literalmente de tortura no plenário. A diretoria de então fez ouvidos moucos, como se nada disso tivesse acontecido. Então a OAB quer sim ser, às vezes, Ministério Público. O que ela disse é que é nada mais do que a verdade. Então, meus amigos, já que nós estamos tratando de prerrogativas, é com um grande alívio que eu tomo conhecimento que o Dr. Técio, esse guerreiro da Advocacia Nacional, assumiu o cargo de advogado nacional das prerrogativas, eu me recuso a chamar a Vossa Excelência de procurador. Bom, me falaram aqui também em mortificação dos direitos e garantias individuais, e aqui eu já vou entrando no tema sobre o qual me foi dado manifestar. As garantias individuais que foram incorporadas no corpo permanente do texto constitucional a partir da promulgação da Constituição de 1988, como devido processo legal, contraditório, ampla defesa, juiz natural, par condicio como corolário do devido processo legal, vem sendo, pelo menos na minha modesta ótica, no meu modesto entender, mortificados, minimizados, ao ponto de estarmos nós caminhando a passos largos para a extinção mesmo do direito de defesa. Eu não quero ser terrorista, nem, enfim, mas o fato é que eu vou pretender demonstrar aos senhores que tanto o legislador ordinário quanto o aplicador e intérprete da lei vem realmente mortificando esses direitos e garantias institucionais. Outro dia eu li uma metáfora que bem representa o que eu quero aqui dizer. Dizia o seu autor que as autoridades de Estado vêm retirando, pouco a pouco, recorrentemente e um a um, os tijolos com os quais nós construímos a nossa jovem democracia. É bem disso que se trata. É bem disso que se trata.
Vejamos, por exemplo, o que aconteceu ou o que vem acontecendo com a par condicio, que é o tema sobre o qual me propus a falar. Com a promulgação, quando da promulgação da Constituição de 1988, até que havia lá, naquela oportunidade, um certo equilíbrio entre as funções de acusar e defender o processo penal. O artigo 129 da Constituição conferia ao órgão do Ministério Público a exclusividade da promoção da ação penal pública incondicional em juízo e o controle externo da atividade policial e, ao mesmo tempo, garantir o réu, o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Mas, com o decorrer do tempo, essa balança que diz respeito ao par condicio, o pêndulo dessa balança começou a pender muito para o lado da acusação. Ao ponto, até eu diria, de que o direito de defesa se transformou, ou vem se transformando numa sofisticação, numa filigrana, quase que um favor que se faz à autoridade judiciária e ao próprio Ministério Público, que já tem para um processo penal uma condenação previamente concertada. E aqui eu presto um novo testemunho a vossas excelências. Eu fazia... Como? Exatamente isso que eu estou querendo dizer. Eu, por exemplo, estava fazendo uma audiência em São Paulo e a prova, modestamente, caminhava bem para a defesa. E entre a oitiva de uma testemunha e outra, a juíza interrompeu a audiência, chamou o promotor e se recolheu na sala dela para conversar com o promotor. Eu fiquei absolutamente estarrecido com aquilo. E me vi diante de um dilema. O que fazer diante de uma situação dessa, né? Quer dizer... Entro na sala e digo, estão falando sobre o processo, eu quero participar porque eu também sou parte, ou pelo menos represento a parte, ou impugno na audiência, enfim, seria um pouco temerário, porque a prova caminhava bem, né, para a defesa. Mas ao mesmo tempo eu pensei comigo, se eu entrar na sala de audiência, interromper a conversa dos dois, que obviamente estavam falando sobre o processo, eles iam dizer, não estavam falando sobre outro assunto, doutor, sobre a próxima audiência, etc. e tal. Mas como a prova caminhava bem a favor da tese defensiva, eu deixei para lá. Mas vejam só aonde nós chegamos. Aquele concerto, aquele conluio entre o Ministério Público e Judiciário, notadamente nas varas, no primeiro grau, que o ministro Gilmar Mendes já havia denunciando anos atrás, efetivamente existe, eu testemunhei isso. Né? Mas voltando à questão da par condicio, eu dizia que quando a promulgação da Constituição até que havia um equilíbrio entre as funções de acusar e defender no processo penal. Mas aí o Ministério Público começou a ler o artigo 129 da Constituição Federal, dizendo, não, mas se nós podemos oferecer denúncia, que é o mais, nós podemos investigar também, afinal de contas a investigação vem para a gente, então quem pode o mais, pode o menos. Argumento absolutamente falacioso e enganoso, como aliás recorrentemente acontece na vida do Ministério Público. Então, começaram a dizer, não, agora nós podemos investigar também, sim. E começaram a instaurar dentro dos seus gabinetes, escoteiramente, ao largo de qualquer controle judicial, os famigerados PICs, que são os procedimentos investigatórios criminais. E eram, lá pelas tantas, dezenas de milhares, eu diria, de PICs instaurados no Brasil afora, ao largo de qualquer controle judicional, como eu disse, e a revelia da defesa do acusado no processo penal, etc. E a conclusão dos PICs era sempre a mesma. Concluídas as investigações, representavam pela decretação de prisão temporária e outras medidas de força, como busca de apreensão e etc. Só aí o acusado ficava sabendo do que ele efetivamente estava defendendo. E aí, o que a defesa tinha que fazer? E buscar saber do que se tratava a acusação. Como Vossa Excelência bem disse, a primeira pergunta que se faz é qual é a acusação. E aí começava um verdadeiro exercício, uma verdadeira brincadeira de cabra cega. O advogado chegava no gabinete do Ministério, não, doutor, não está aqui o que é o PIC, né? Chegava no judiciário, não, doutor, aqui também não está. Então, o exercício de defesa começou a se transformar numa brincadeira de cabra cega. Os advogados eram feitos de bobo, porque jamais conseguiam ter acesso aos autos, enquanto isso a prisão ia perdurando, era renovada e etc. e tal. Obviamente que isso começou a ser questionado pela advocacia, perante os tribunais, etc. e tal, e chegou ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional, mais uma vez, pasmem os senhores, editou uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que era a PEC 37, para reescrever o que já estava escrito na Constituição, ou seja, que a Polícia Judiciária
é dada a função de promover a investigação criminal, e que ao Ministério Público, segundo o artigo 129, é dado promover o controle externo da atividade policial, requisitar investigações criminais e não promovê-la, não é? E a titularidade exclusiva da ação penal pública. E aí o Ministério Público, mais uma vez, e nessa época nós estávamos às voltas com aquelas manifestações populares na rua, contra combate à corrupção, contra a corrupção, etc. e tal, e o Ministério Público muito ardilosamente, muito maliciosamente, e numa atitude que eu diria de duvidosa honestidade intelectual, pegou carona nesse movimento e começou a dizer que não, quem fosse a favor da PEC 37 seria a favor da Constituição, que a PEC 37 seria a PEC da impunidade. E aí, deu no que deu. O Congresso Nacional não aguentou a pressão e a PEC foi rejeitada. E aí se legitimaram todos esses PICs que vinham sendo instaurados e processados ao arrepio da lei e da Constituição Federal. Ou seja, eles conseguiram legitimar uma ilegalidade que eles vinham praticando há tempos. E aí a doutora Carla falou aqui muito bem. O nosso discurso, nós precisamos falar para fora, etc. E tal. Só que o nosso discurso é muito custoso. Nosso discurso é anti-majoritário. É muito democrático, mas é anti-majoritário. Então é muito fácil. Já? Eu nem entrei na palestra. Eu nem entrei no que eu tinha a dizer, mas enfim, o nosso discurso é muito difícil de emplacar perante a opinião pública, e mais ainda perante a imprensa, porque a imprensa não compra esse nosso discurso. Então é muito fácil para as autoridades do Estado, para as autoridades da persecução penal, dizerem o que eles vêm dizendo e fazerem o que eles vêm fazendo. Nós, a advocacia, temos que continuar resistindo como sempre fizemos ao longo do tempo. Né? Eu ia entrar aqui nos aspectos que dizem respeito, por exemplo, à investigação defensiva. Eu vou falar isso em 5 minutinhos, eu queria falar muito mais, mas enfim, vou falar isso em 5 minutos. A investigação defensiva seria uma maneira de se minimizar esse descompasso abissal que existe entre a acusação e a defesa. O Conselho Federal deu um passo importante, é verdade. Nós regulamentamos. Quando da época da PEC 37, a OAB de São Paulo instituiu uma comissão estadual de defesa da legalidade das investigações criminais, da qual eu tive honra de fazer parte, e de lá saiu uma proposta para o Conselho Federal da OAB para regulamentar a investigação defensiva. É bem verdade que a regulamentação, assim como foi feita pelo Conselho Federal, foi feita a partir de uma provocação da Justiça seja feita do Conselho Seccional do Rio Grande do Norte. Não foi a nossa. Exato. Não importa quem seja o pai da criança. O fato é que está aí, foi regulamentado no provimento 118. Mas eu tenho muito receio de levar adiante as investigações criminais com base única e exclusivamente neste provimento da OAB. Porque nós estamos vivendo um momento em que a negociação entre o Ministério Público e um candidato a delator é uma tratativa, é uma negociação. Agora, advogado conversar com advogado de corréu é obstrução de investigação. Advogado orientar cliente a não delatar é obstrução de investigação. Então, com base simplesmente neste provimento da OAB, eu julgo, e pesa-me dizer, temerário nós avançarmos nesse sentido. Acho que foi um passo importantíssimo que foi dado, mas eu acho que isso deve ser regulamentado por legislação ordinária. Aí sim, nós vamos ter a segurança necessária para realmente, ainda que minimamente, equalizar ou tentar equalizar essa diferença abissal que existe entre as funções de acusar e defender no processo penal, assim como foi feito na Itália. Na Itália, eles promoveram uma alteração constitucional ilegal, fizeram e regulamentaram a investigação defensiva, mas ainda assim a doutrina local diz que, assim como ela está estabelecida, ela ainda é muito tímida. Então nós precisamos avançar nesse sentido junto ao Congresso Nacional para que nós tenhamos a necessária segurança de efetivar e contrabalancear essa diferença que existe entre a acusação e a defesa. Eu tinha muito mais a dizer, mas infelizmente o tempo acabou. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Eu acho que é importante dar a notícia que o Supremo acaba de julgar que a prisão em segunda instância só pode existir após o trânsito em julgado. Muito bom. Segura aqui, filme nós ali.
isso novamente. Você vai falar de novo. Vai lá. Pode falar algo. Importante Aqui, eu estava acompanhando no telefone, mas o Gustavo Badaró foi mais veloz, ele que me deu a notícia. Então, o Supremo Tribunal Federal acaba de decidir que a prisão não pode prevalecer na segunda instância, pelo fato de você condenado, confirmado a prisão na segunda instância, e que tem que obedecer a regra, a cláusula pétrea do artigo 5º, inciso 57, o acusado, o condenado, só pode ser preso com o trânsito em julgado da condenação. 6 votos a 5, nós podemos comemorar o que a ordem é uma ADC, uma ação direta de constitucionalidade, declaratória de constitucionalidade, requerida pelo Conselho Federal da Ordem do Brasil, com vários amigos curiae, e eu me honro de ter participado como amigos curiae em nome do Instituto dos Advogados Brasileiros. Mas é que é a vitória ainda que seja assim, que é a vitória da liberdade, é a vitória da democracia, é a vitória da Constituição, é a vitória do respeito às leis. Parabéns. E a Bracrim está lá no amicus também. E a gente, então, parabeniza o Supremo Tribunal Federal por ser... A Bracrim era amicus curiae também.